Tchau, menino, tudo bom, seu menino? Olha, eu sei que a gente já lançou vários vídeos, e tem muita gente que pede pra gente fazer vídeo todo dia, né? Mas a gente tem que colocar esse vídeo no ar, porque é uma notícia que saiu agora recentemente, foi na sexta-feira, e eu não posso deixar de falar desta matéria incrível que saiu para o mundo inteiro, seu menino. Interpretado como ameaça ou como oportunidade para a salvação, o desconhecido sempre esteve presente na vida humana. Eles são um mistério do presente, um mistério que está diante de nós, aqui e agora. Antes de eu começar a falar desse assunto, o assunto OVNI, que é um assunto que eu gosto muito, eu sei que você que está do outro lado gosta bastante, eu vou falar 3 coisas muito simples e rápidas para você. Uma delas, eu vi no comentário anterior que eu coloquei lá nos OVNIs, né? Como eu disse, eu não leio mais comentário, mas sem querer eu acabei vendo da estreia e um camarada dizendo mesmo assim, era melhor você tirar essa fantasia e tal. Meu irmão... Maconha. Falou pra tu ser original. Pra eu ser original, você chegou a ver, né? Pra tirar essa fantasia que não colava. É impressionante. Os caras que foram chamados de louco, que é o caso de Einstein, Albert Einstein. Se você não conhece o indivíduo, coloca no Google. Isaac Newton e muitos outros que eram chamados de loucos. Eu não sei porque as pessoas têm mania de achar que eu sou doido. A ideia é o quê? Meu irmão, pelo amor de Deus, né, seu menino? Não é porque tá com a fantasia, que é o segundo fator, que atrás tem um pai de família, cai dentro. Então a parada é o seguinte, seu menino, a gente tá falando do assunto OVNI, eu sei que é um assunto sério. Muitos ufólogos que debatem esse assunto, e eu sei que é muito sério e é um assunto que eu gosto, porque eu sei que eu também tive contato. Se você não acredita, por mim não importa. O importante é que minha mente tá limpa e eu divulguei para futuras gerações e pronto, e se arrebenta. Mas enfim, seu menino, então aí saiu mais uma notícia, a gente tem que ler ela. Então, seu menino, saiu essa notícia, então não vou tirar a fantasia para falar de um assunto tão sério como o OVNI. Apesar de que tem muitos canais por aí que falam de ufologia somente para dar visualização, mas não entende de bulufas, ele pega ali, mas não entende de nada. Essa é a verdade. Então para desde show que você não é Joelma. Tem tanta coisa que você assiste, a diferença é que eu tento fazer de uma forma bem humorada e a diferença ainda maior é a questão de a ufologia que me fascinou desde quando eu era mais menor, porque pequeno eu sempre fui. Eu não sei porque meus irmãos cresceram e eu não cresci, velho. Mas vamos lá. Saiu nessa sexta-feira o Pentágono, é o quartel-general dos americanos. Pentágono é aquela força, os caras decidem tudo. Decidem o começo e o fim dos mundos. Não, eu tô... O quê? Você quer que eu ligue o ar-condicionado pro cachorro dormir? Claro. Se você não quer que ela te atrapalhe, deixa o ar ligado. Aí. Não, velho, aqui tá parecendo uma associação. Daqui a pouco o cara vai entrar, corta cabelo e tal. Eu vou ter que ligar o ar-condicionado por causa do cachorro, tu acredita? O Pentágono, que é o quartel-general americano, ele começou a divulgar coisas no ano passado, aquelas coisas sobre os OVNIs. Antes de eu dar continuidade, se você não acredita nesse tema, pra mim não tem problema nenhum, menino. Não tem problema nenhum, mas se você não acredite, respeite a opinião de quem acredita. No caso, eu, né? O Pentágono, que é o quartel-general dos Estados Unidos, divulgou a seguinte nota, que mantém o setor de caça a OVNIs e não quer mais ficar na sombra. Esse aqui é um título que saiu no New York Times. Eu vou usar o meu inglês que eu estudei no Google Translator. Gostou? Google Translator. Então se tiver alguma palavra errada, se arrebente. O governo dos Estados Unidos quer tornar público a cada 6 meses, ouviu, né, Cleudo? Mostra o Cleudo. Cleudo é aquele ali, ele não acredita em discos voadores, em OVNI. Ele não acredita em discos voadores e OVNI, e a amiga dele, quando acorda, parece a múmia, olha lá. Ai, desculpa. A mulher endoidou! Close. A cada 6 meses agora, o governo dos Estados Unidos, que já tinha, então, departamento de divisão, né, esse negócio aí, ele a cada 6 meses agora quer falar dos OVNIs, objetos voadores não identificados. Esses objetos, o Flaviano até tem um episódio que vai essa semana ainda, se ele não tiver com sono, vai sair, então, o episódio onde ele fala que objetos voadores não identificados, isso não quer dizer que seja disco voador. Também vamos ser verdadeiros, né? O cara viu uma luz e ele, disco voador! Sabe lá se é a mãe de alguém que tentou acertar um menino e jogou uma tampa, né? A informação foi publicada nesta quinta-feira e foi atualizada na sexta-feira, dia 24. Nós estamos aqui mesmo. Juro. Putz, olha, doeu o tapa que você deu na minha mão. É mesmo? A reportagem do New York Times. Segundo o jornal, o relatório do Comitê do Senado de junho, mês passado, descreve as despesas do governo com agências de inteligência e traz detalhes de um programa chamado Força Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados. Ele teria como objetivo padronizar a coleta e os relatórios, avistamentos de veículos aéreos inexplicáveis e tornar públicas as suas descobertas a cada 6 e 6 meses. Eu falando aqui com o Flaviano, se você não conhece, eu vou fazer um jabá aqui rapidinho, que é do canal Momento Tosco. Vai lá, se inscreve,
curte momento tóxico. É um menino que ele tem... Eu acho que ele cheirava orégano quando era pequeno e ele tem uns problemas, mas ele tem... Por incrível que pareça, ele começa assim meio torto, aí o orégano que ele cheirava e vai se juntando e as informações dele são legais. Eu gosto muito do canal dele. Então vai lá, se inscreve. Aquilo que eu tava conversando com o Flaviano é que os americanos agora eles estão dispostos a divulgar de 6 em 6 meses supostas aparições desses OVNIs. Seu menino, você que me chamou de louco por ter colocado a ufologia aqui no canal do Vai Lá Sabido, que não é só de um produto único, são de vários que a gente tá mesclando. E agora, seu menino, quem é louco, hã? Porque você raciocina comigo. Os americanos, que são aqueles defensores de dizer mesmo assim, não existe extraterrestre, não existe nada, agora de 6 em 6 meses quer divulgar. Por que será, seu menino? Porque de acordo com o Flaviano, já tinha saído uma nota que daqui a 20 anos, de acordo com a NASA, que contou pro Flaviano, e o Flaviano contou pra mim. Foi? Você pegou essa informação na NASA? Foi no site de notícia? Ele tá chique, ele tá pegando informação com a NASA. Maconha. Orégano. Não, ele falou lá pra mim, lá na encruzilhada, lá onde eu não podia... Lugar pra falar. Muito bom, falando, olha, a NASA daqui a 20 anos nós vamos fazer contato. O cão foi quem botou pra nós beber. Olha, eu vou revelar uma coisa pra você. Depois de ter assistido pela milésima vez aquele filme que tem a participação da Rihanna, Bat Shipley, né? Bat Shipley ou Bat Shipley. Peraí que o menino foi cagar e voltou. Não, mostra lá, mostra lá. Sai daí, cagão! Aquele filme do jogo, que é o Bat Shipley, eu não sei a pronúncia certa, como é? Battleship. Battleship. Isso que ele falou, que tem a Rihanna, que é dos jogos, e veio para a ficção científica, que se diga por passagem, é muito bom. Os efeitos especiais, que há uma semelhança com o Transformers. Cara, essa notícia tá só o orégano, né? Não é parecido com Transformers, não. É não? É mesmo não. Tá, então tá. Parece. Alguns efeitos parecem com Transformers. Olha, eu vim dar uma notícia. Se for pra brigar, vocês me avisam, tá bom? Se for pra brigar, vocês me avisam, não tem problema não. Eu quero avisar pra vocês que o canal é meu, a notícia eu faço do jeito que eu quero. E eu tô lendo aqui. No seu canal você cozinha miojo, faça o que você quiser. Mas no meu, não. Aproveita e faz um jabá aí. Não, você não manda em mim. Manda sim. Então, eu assisti aquele filme do Bat Shipley e a aparição que a gente viu lá naquele trevo do capacete, do escafandro, eu vim analisar que a aparição, ela é parecida com aquele uniforme daquele robô, aquele extraterrestre que aparece no filme. Aqueles, né, que são vários. No plural, aqueles. O canal é meu, mas todo mundo palpita, percebeu? É tipo assim, eu tô usando a cueca dos outros, entendeu? E ela ri, ó. Me ajuda, mulher. Olha lá. Eu prefiro ficar calada. Tá bom, é bom, é bom. Aqui em casa é assim. Mas enfim, tem essa temática. Eu acredito parecer muito com aqueles seres, os extraterrestres que tem no filme. Parece muito, hein? Olha a dica. Vai que apareça por aí, nós somos o primeiro, né? Vamos continuar com a nota, então, que saiu no New York Times. O principal foco do programa seria descobrir se tem alguma ou outra nação ou potencial adversário usando tecnologia de aviação que poderia causar algum tipo de ameaça aos Estados Unidos. Tipo assim, o que tá dizendo aqui, que, poxa, essas luzes, se é disco voador ou não, pode trazer um prejuízo para os americanos. E o resto que se arrebente. O resto que se arrebente. Brasil, os que quer que se arrebente, né? É egoísmo demais os americanos acharem que é a maior potência deste planeta. E é. Eles são, infelizmente, é os Estados Unidos. Em entrevista a um canal de TV norte-americano, o senador republicano Marco Rubio... Cara, por que o nome das pessoas lá de fora é mais bonito, né? É Marcos Rubio. O cara encarregado, né, do Comitê Selecionado de Inteligência do Senado dos Estados Unidos, afirmou estar preocupado principalmente com o relato de aeronaves não identificadas sobre as bases militares norte-americanas e que o governo quer descobrir quem é o responsável por elas. Como eu disse, só Estados Unidos. O resto, Rubio, o tal encarregado, Marco Rubio, disse que em alguns veículos aéreos não identificados sobre as bases dos Estados Unidos exibiam tecnologias que não são do arsenal americano e que temem que essas tecnologias possam ser da China, Rússia ou outro adversário que tenha dado um salto tecnológico ao desconhecido. Resumindo, os americanos estão preocupados, porque se não é deles, de quem será? Porque só eles podem ter essa tecnologia, ninguém mais. Enquanto aqui nós temos uns armamentos aqui no Brasil, que aqui a briga maior é sobre a regularização da maconha. Os caras lá estão brigando pra saber de quem é o disco do voador, tá ligado? Presta atenção. O problema tem crescido nos Estados Unidos. Em uma entrevista em junho deste ano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse saber de coisas muito interessantes sobre o caso
caso Roswell. Lembra do caso Roswell? Aquele disco voador que caiu lá no México. Em 1947 caiu aquele disco voador, aquele OVNI lá. Se você não sabe, vou resumir. Tem muita gente que já tá até cansado disso, né? O presidente Donald Trump, ele revelou que tem aí uns fatos, né? E aí olha só o que a matéria fala, ó. Caso Roswell, na cidade do México, como eu disse, aonde ele se especula sobre aparições de OVNIs. Mas ao ser questionado, Donald Trump se retiraria o caráter confidencial das informações sobre a região. Aí o que o Trump fez? Afirmou que pensaria sobre o assunto, quer dizer, é o morde e assopra. O que todo mundo sabe é que qualquer presidente de qualquer nação, ele não é dono dele mesmo. Ele nada mais é do que um boneco, uma marionete. Essa verdade seja dita. Daqui a pouco o Pentágono vai derrubar esse canal. Mas enfim, cada presidente às vezes ele quer até falar alguma coisa sobre OVNI, sobre disco voador. Mas o presidente é um cara que está sentado na cadeira, que o povo elegeu, mas ele não tem moral de nada. Ele não tem moral de nada, porque ele tem assessores, existem leis e outras coisas. Essa é a verdade. Existe o tal do secretário de segurança, que qualquer coisa, é de segurança nacional. E outra, quando alguém chega perto desse tipo de coisa, as coisas acontecem, seu menino. Outros presidentes lá atrás, quando tentaram desvendar ou falar sobre assuntos de OVNIs, é só você pesquisar e ver o que aconteceu. Bom, pelo menos de acordo com as teorias da conspiração. São pessoas que mais usaram o orégano do que o Flaviano do momento tosco. Vamos lá, vamos continuar. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou em abril 3 vídeos que, de acordo com um órgão do governo, mostram pilotos da Marinha interagindo com fenômenos aéreos não identificados. 2 filmagens são de janeiro de 2015 e outra de novembro de 2004, mas 3 tinham vazado em anos passados e em setembro de 2019 o Pentágono atestou a sua veracidade. Ou seja, quando vazou, todo mundo disse que era mentira, porque os Estados Unidos, Rússia, China, seja quem for, eles sempre acabam desmentindo toda e qualquer história. Em 2017, o New York Times divulgou a existência de um programa avançado de identificação de ameaças aeroespaciais de caráter confidencial. Aliás, quando se trata desse assunto, tudo é confidencial. O jornal afirma ainda que por mais de uma década, o programa do Pentágono preparou arquivos confidenciais para os comitês do Congresso, executivos de empresas, aeroespaciais e outros funcionários do governo sobre as suas descobertas. A verdade também, uma outra verdade muito interessante, é que de ultimamente você tem percebido que até uns anos atrás, qualquer coisa que saísse daqui da Terra tinha que ter a participação da NASA. Mas agora as empresas, que o Brasil ele movimenta, o Brasil não, o mundo movimenta através disso aqui, ó. O movimento. Toda e qualquer operação é real, até o amor é real. As empresas agora, as particulares, começaram a desenvolver. Você pode ver, essa semana saiu os árabes. Os árabes colocaram uma nave que vai lá para Marte. Cara, a equipe dos caras, se tivesse 6 pessoas, parecia uma lan house. Tinha umas 6 pessoas lá. Não precisava aquele monte de gente que a NASA coloca. Empresas particulares agora, parece que essa competição já não é mais como antigamente. Não, peraí, os caras estão com... Não, mostra ali, ó. Olha ali, eu não tenho. O canal é meu, mas não dá, ó. Ó, os cachorros, mostra aqui, ó. Olha aqui, não, aqui virou Associação do Bairro, olha aí, ó. Associação do Bairro. A Kézia agora tava comendo. Volta pra cá, Cruz. As empresas privadas, elas agora estão começando a mandar nave pra tudo que é lado. Pra você ter uma ideia, seu menino, essa semana eu estava vendo no site do UOL, que eu sempre acompanho o UOL, e eu vi que a China mandou também uma sonda pra Marte, para pesquisas, entendeu? Quer dizer, então os chineses estão competindo com os árabes estão competindo com os americanos com o russo. E antigamente era só a União Soviética, a Rússia, se competia com os Estados Unidos. Agora eu não sei, seu menino, que você reparou que como todo mundo tem carvão, qualquer um manda. E essas brigas, por um lado, pode ser bom, mas também pode ser ruim. Vamos continuar para finalizar. De onde vem os OVNIs? Eu tô vendo isso no UOL, de onde vem os OVNIs? Cara, nunca acharam um? Como é de onde vem? Apesar de não se apresentarem provas físicas, ex-funcionários do governo e cientistas se dizem conhecidos de que objetos de origem indeterminada colidiram com equipamentos produzidos por humanos, deixando detritos como fragmentos metálicos incomuns. Palavra difícil para dizer que um bateu no outro, que era um lá da caixa prego e um daqui da Terra, se bateu. Segundo o grupo, esses materiais deviam ser estudados mais a fundo. O New York Times traz o relato de Eric Davis, um astrofísico que trabalhou como consultor de programa de OVNIs do Pentágono. Segundo ele, em alguns casos, as análises dos materiais coletados conseguiram determinar sua origem.
Ah, agora eu entendi. Lembra do caso lá que se bateu as naves em Roswell? Há supostas teorias de que estão estudando aqueles pedaços e eles acharam a origem daqueles pedaços. O que levou os estudiosos a concluírem que nós não poderíamos ter produzido isso. O que acontece é o seguinte, ó, a matéria do New York Times, ela traz tudo aquilo que os ufólogos sempre tentaram avisar a humanidade de que realmente existem seres de outros planetas. Então, apesar do cara lá no início que eu falei que ele queria que eu tirasse a fantasia para passar credibilidade, existem algumas pessoas aproveitadoras do nome ufologia, disco voador, essas coisas. Eu sou uma pessoa que acredito firmemente, mas a minha imparcialidade é total. Eu estou lendo uma matéria que saiu no New York Times, tá bom? Para você ter uma ideia de que todos aqueles que tiveram contato, chegou a hora. Do meu ponto de vista, o que o Flaviano disse que a NASA passou para ele e ele passou para mim, é que nós não vamos precisar 20 anos. Imagina comigo, seu menino, no Pentágono, os Estados Unidos, os caras, os da galáxia, que são bambambão, os caras que sempre disseram que é mentira, não existe, era um balão meteorológico, era um pedaço da aeronave, era gelo, aquilo que o astronauta viu era pedaço, fragmento de gelo. Seu menino, os caras estão dizendo que existe. Pode não ser o disco voador, como algum do cinema acabou fazendo, os Vingadores, pode ter feito o Arquivo X, mas que há alguma coisa nos céus, há. Que há alguma coisa nos céus, há. E a pergunta que eu deixo para você participar aqui nos comentários, por que os americanos agora estão assim dispostos a abrir a caixa preta? Por que o presidente, o Donald Trump, do nada fala, não, eu descobri umas coisas do caso Roswell? O que será que o Trump viu, seu menino? Será que nós vamos ter o primeiro presidente neste planeta a falar realmente sobre a existência de seres de outros planetas? Será que estamos sozinhos, seu menino? I want to believe. Eu quero acreditar. Filho de uma mãe! Pra que tu vai assobiar, viado? Eu vou botar a trilha! É pra botar a trilha! O cara vai assobiar! Interpretado como ameaça ou como oportunidade para a salvação, o desconhecido sempre esteve presente na vida humana. O mistério parece crescer à medida que aumentam nossos conhecimentos, cuja explicação estão ao nosso alcance, mas também os que são classificados como paranormais, fatos que a ciência tradicional não consegue explicar. Seja como for, os fatos são importantes. O mistério não é apenas um registro do passado. Os indícios de sua realidade não se apoiam apenas na memória dos que os viram. Eles são um mistério do presente, um mistério que está diante de nós, aqui e agora.